A graça e a paz, amados irmãos, amém. Sejam todos muito bem-vindos nesta manhã, onde estamos iniciando agora o nosso culto matinal e queremos começar com uma oração. Possamos fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças, estejamos orando e conversando com o Pai neste momento. Amém? Oremos. Santo e eterno Deus, é no nome do Teu Filho amado Jesus que nós queremos, ó Pai, estamos aqui nesta manhã para prestar mais um culto ao Senhor. Que o Senhor possa, Deus, receber de forma agradável tudo que será aqui ministrado, ó Deus, desde a direção, os louvores que serão entoados, a palavra que será ministrada, tudo seja para a Tua honra e glória, Senhor. E queremos, ó Pai, que cada um que esteja, ó Deus, participando, Senhor, prestando este culto ao Senhor, o Senhor também possa receber essa adoração e esse louvor de forma agradável. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora, um hino do HCC, um momento de louvor congregacional. Bom dia, igreja. Nesse momento a gente vai louvar o HCC 153, Se Já Refúgio, a Glória Eterna de Jesus. Já refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os salvos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória,
teremos agora uma leitura bíblica, né, que está lá em Salmos, número 64. Eu gostaria que você pudesse estar abrindo sua Bíblia também para estar acompanhando a leitura junto conosco, né? Salmos de número 64, que fala sobre a proteção, né, divina contra os inimigos. Salmos número 64 diz assim a palavra de Deus. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem, teimam no mau propósito, falam secretamente, armar ciladas, dizem, quem nos verá? Projetam iniquidades, inquirem tudo o que se pode escogitar, é um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito, se acharão feridos. Dessarte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto de coração, todos se gloriam. Amém? Essa palavra aqui, embora fale sobre a proteção, né, divina contra os malfeitores, nos mostra o comportamento das pessoas que não conhecem a verdade ou não têm Deus em seus corações ou até conhecem, né, um pouco da palavra, mas não colocam em prática em suas vidas. Então, quando nós observamos os comportamentos das pessoas que são más, né, podemos ter como referência aquilo que nós mesmos não devemos praticar, não devemos fazer. Por isso que se dá aí a importância de nós observarmos, né, aquilo que, como uma palavra nesse Salmo 64, estarmos buscando fazer justamente o contrário daquilo que as pessoas más fazem. E assim estaremos fazendo, tendo atitudes agradáveis ao nosso Deus. Amém? Vamos passar agora para o nosso momento de louvor, com o Ministério de Louvor Mover de Deus. Amém, que nessa manhã a gente possa estar louvando e estar agradecendo ao nosso Deus, porque não há Deus como Ele, não há Deus como nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura,
em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande e és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande e és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Amém. Vamos nos derramar e nos entregar diante do nosso Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu,
Iremos passar agora para o momento da palavra do Senhor e hoje nós teremos um convidado, especial, nosso amado irmão missionário Tiago, lá de Carnaubal, estará trazendo uma palavra que irá nos alimentar neste momento devocional da manhã deste domingo, tá bom? Eu quero nesse momento orar pela vida dele, para que o Senhor possa usá-lo, como instrumento de suas mãos e ele esteja trazendo uma palavra que vem do Senhor a todos nós. Oremos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, colocamos diante do Senhor a vida do Teu servo, missionário Tiago, que hoje, ó Deus, atendeu ao nosso pedido de forma voluntária e certamente é guiado, ó Deus, pelo Senhor, para estar, ó Pai, trazendo essa palavra, esse alimento espiritual a todos nós. Que o Teu servo cada vez mais continue, ó Deus, sendo usado nas Tuas mãos, naquela cidade de Carnaubal e nessas oportunidades também que ele tem, Senhor, de falar aqui aos servos da Tua igreja no Siqueira, ele possa também ter a mesma zelo, a mesma atitude, Senhor, e a mesma eficácia em transmitir a mensagem que o Senhor deseja falar a todos nós. Muito obrigado, ó Pai, seja sempre com o Teu servo e sua família, que continuem sendo abençoados para a glória de Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos do Siqueira, graça e a paz de Jesus. Mais uma vez estou aqui com vocês para participar e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Então, vamos orar para que a gente aproveite esse tempo. Ó Deus, nós te louvamos e agradecemos por mais uma vez o Senhor estar conosco, nos permitir viver, ó Deus, e vivemos, ó Deus, mesmo no meio de falhas e erros, porém buscamos viver de modo digno do Senhor, para a Tua glória, Deus. Que o Senhor nos dê o poder, nos capacite a viver para a glória do Teu nome e vivendo todos os dias, independente das circunstâncias, ó Deus, com alegria, com força que o Senhor nos dá para a glória do Senhor, ó Deus, e assim possamos ser realmente completos, felizes no Senhor e abençoados, ó Deus, e abençoando uns aos outros. Nos abençoe nesse momento, ó Deus, com a Tua palavra e possamos assim aprender, crescer, sermos exortados, edificados para glorificar o Teu nome, Senhor. Te peço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, quero compartilhar com vocês um texto que está em Colossenses 1, do versículo 9 ao versículo 12, e que a gente vai tratar sobre seguinte assunto: o povo de Deus tem que ser como? Se nós fôssemos responder essa pergunta, o que nós diríamos? Eu sei que nós temos essa resposta até pronta, na nossa mente. Se alguém perguntasse, como é que o povo de Deus tem que ser, uns vão dizer, tem que ser alegre, tem que ser realmente, tem que ser santo, tem que ser agradecido, tem que ser amável, nós diríamos várias coisas. Mas nesse texto particularmente de Colossenses, Paulo, ele escrevendo aos irmãos, ele dá alguns pontos interessantes, importantes sobre como o cristão tem que ser. Porque, inclusive, nós vamos ver aqui, não simplesmente essas respostas que nós sabemos de como o cristão tem que ser, elas muitas vezes são automáticas e algumas até superficiais, e a gente precisa ter cuidado com isso. Então vamos caminhar aqui. Versículo 9 diz assim: por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, nesse texto, o que o povo de Deus tem que ser? Como ele tem que ser? A primeira coisa é ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Paulo diz lá: sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. O que isso significa? A vida cristã, ela não pode ser vivida na mediocridade, ser medíocre, sabe? Aquele negócio de estar ali na média. Lembra no tempo de aluno, a gente diz assim, basta fazer a média e eu passo? Não, a vida cristã, ela tem que exceder isso, tem que ir além, sabe? O texto fala de plenitude, sejais cheios do pleno conhecimento. Essa palavra plenitude é algo grande, profundo, completo, Então, o povo de Deus tem que ser assim.
tem que ter o conhecimento da vontade de Deus, sobre salvação, sobre perdão, sobre amor, sobre as boas novas, sobre o evangelho, sobre o céu, sobre o inferno, a eternidade, sobre as questões morais. É ser pleno do conhecimento da vontade de Deus. Se alguém chegar para você e perguntar: pai, qual a vontade de Deus para mim no meu trabalho, na minha vida sentimental, nós precisamos saber. Ser cheio é um dos pontos de como os cristãos têm que ser, inclusive nesse mundo que tem os seus valores e conceitos tão diferentes da palavra de Deus. Segunda coisa, ele fala com toda sabedoria e entendimento espiritual. É ser sábio e entendido espiritualmente. A sabedoria cristã é o conhecimento dos princípios de Deus que estão na sua palavra. Os princípios que Cristo, os apóstolos, Deus, ele revelou a sua palavra através dos seus servos, né? Então, essa é a sabedoria. Você tem esse conhecimento, você conhecer sobre a salvação, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a justiça. E o entendimento espiritual, ele é a parte prática da sabedoria. O entendimento espiritual é você ter um conhecimento aqui na sua mente, você sabe sobre o perdão, por exemplo, e você vai ter a capacidade, quando você fizer uma espécie de crítica, a capacidade de aplicar os princípios da palavra de Deus em cada situação da sua vida, como por exemplo, sobre o perdão, sobre a honestidade, sobre a sinceridade, sobre a gratidão. Então você vai estar vivendo um certo momento da sua vida, você está com uma dúvida, está com um dilema, está com um problema, e o conhecimento que você tem dos princípios do Senhor, da palavra dele, vão vir na sua mente e você vai saber como aplicá-los na sua vida. Então não é só ter o conhecimento, para que você precisa aplicar, inclusive precisa você ter conhecimento, todo o conhecimento, ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Então, conheça toda a vontade de Deus. Você já leu a Bíblia toda? Leia a Bíblia toda. Você conhece todos os assuntos, vamos dizer assim, da Bíblia? Perdão, salvação, amor, justiça, fé, inferno, nova vida, arrebatamento, milênio. Conheça todo o conhecimento da vontade de Deus sobre questões morais, né? Sexualidade, casamento, tudo isso, para que você seja sábio e entendido espiritualmente, para que você não só conheça, mas saiba aplicar na sua vida, saiba identificar na sua vida cada momento e aplicar esses conceitos, esses princípios do Senhor. Então, a primeira coisa é essa: o povo de Deus tem que ser cheio do conhecimento da vontade de Deus, ser sábio e entendido espiritualmente. Versículo 10: e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Tudo isso para quê? Para que tanto conhecimento? Para que saber tanto? Eu já sei. Ah, já sabe? Que bom. Então, mas para quê? Para você sentar, exibir seus diplomas, ou dizer que sabe, ou dar uma boa aula? Não. Primeiro, para que você viva de modo digno do Senhor. O conhecimento de Deus tem que nos levar à prática. Não é só conhecer, é ir à prática. Sabe, a gente não basta ter a informação na nossa mente. Eu sei, tá aqui bem guardadinho, não basta só ter informação. A gente precisa ter... E eu não falo não só de informação, a gente não basta ter só a informação certa, porque às vezes a gente tem informação errada. Mas não basta só ter a informação certa, é preciso a gente ter a vida certa com Deus. Viver de modo digno de Deus é imitar a Deus, é andar como Jesus andou, é ser semelhante a Cristo, é ser santo como Deus é santo. Então eu tenho o conhecimento certo de Deus, para quê? Para viver de modo digno de Deus. Então o conhecimento tem que estar totalmente unido com a prática. Conheço o certo, sei o que é certo, sei o que Deus quer, então vou fazer para quê? Para viver de modo digno de Deus, sabe? E Deus, a gente sempre diz nas nossas orações que Ele é digno de nosso louvor, adoração e de tudo. Então, Ele é digno da nossa vida e de uma vida realmente agradável a Ele, santa. E inclusive, o verso continua dizendo, verso 10, agradando-lhe plenamente, ou seja, lembra dessa palavra plena lá no pleno conhecimento? Agradando a Deus em tudo, sabe? É viver em inteiro agrado para o Senhor. Lembra aquele versículo que a gente sempre usa, né? Viver para a glória de Deus?
É isso. O único propósito para qual a gente vive nessa terra é viver para a glória de Deus. Ai, mamãe, e o meu estudo, o meu casamento, e meu namoro, e meus projetos e planos, como é que fica? Deus, Ele não quer que eu seja feliz, não quer que eu seja abençoado. Meu irmão, a gente sabe que tem muita gente que é totalmente realizado profissionalmente, sentimentalmente, mas não é feliz de verdade. Porque esse não é o propósito do homem. O propósito do homem não é que ele seja rico e tenha aquilo que ele deseja e conquiste seus planos. Jesus, pelo menos, não morreu para isso. Ele morreu pelos nossos pecados. Para quê? Para que a gente pudesse viver para Deus. Então, por isso que a nossa vida tem que ser agradando a Deus em tudo. No seu trabalho, no seu casamento, se você casa, se você não casar, se você trabalhar, independente da carreira, se for uma carreira que ganhe muito dinheiro ou que ganhe pouco dinheiro, entendeu? Se você é um autônomo, independente do que você faça, seus planos e projetos têm que ser com o único propósito de viver para agradar a Deus. Como diz aqui, agradando Ele plenamente, agradar a Deus em tudo. Nossa vida tem que ser assim. O povo de Deus tem que ser assim. Continuando, frutificando em toda boa obra. Outra questão importantíssima. Os frutos, eles têm que aparecer na vida do cristão. O povo de Deus tem que frutificar em toda boa obra, dar frutos, e frutos com abundância, né? A nossa união com Cristo, ela é presenteada com frutos. Lembra lá do capítulo 15 de João, né? Sem mim vocês não podem fazer nada. E ele diz que nós temos que produzir frutos que glorificam a Deus. E a presença do Espírito Santo, ele habita em nós também para nos capacitar a fazer isso. Até porque em Gálatas 5 vai falar dos frutos do Espírito, desse Espírito que habita no povo de Deus, que nos capacita a frutificar em toda boa obra. Porque não basta só ter boas intenções e boas palavras, sabe? A gente precisa realmente frutificar. A gente não pode ficar sentado de braço cruzado simplesmente vendo os outros frutificarem, dizendo: olha que bonito que o irmão fez, olha que bonito que o pastor fez, o missionário, nossa, eu estou tão alegre. Irmão, nós temos que cada um de nós produzir frutos. O povo de Deus é chamado para produzir frutos, cada um de nós, e nós vamos prestar conta se não produzirmos frutos. Todo crente tem que produzir fruto. Talvez você não produza o tanto que o irmão A, que o irmão B, mas você tem que produzir fruto. Nós fomos chamados, aqui o verso 10 diz, tudo isso com propósito, que a gente possa viver de modo digno de Deus, agradando a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra. Então tudo que a gente for fazer tem que frutificar, produzir fruto. E o final do versículo diz, crescendo no conhecimento de Deus. Mas lá no começo não é ser cheio do conhecimento de Deus? Ser cheio é você ter um conhecimento pleno, completo, certo? É como se fosse, vamos dizer assim, um círculo, você vai enchendo até completar esse ciclo do conhecimento. Como eu falei, vários assuntos, várias noções, várias direções. E crescer no conhecimento de Deus, aqui, não é um conhecimento só teórico, de conhecer tudo, de completar esse ciclo, mas é conhecimento de levar a Deus a sério, de ter um relacionamento íntimo com Deus. Essa palavra conhecimento, conhecer na Bíblia, em algumas ocasiões, não em todas elas, mas ela tem um sentido da relação mais íntima que existe entre homem e mulher, que é a relação sexual. Então, esse crescer no conhecimento de Deus é intimidade. Nós conhecemos, temos o conhecimento, para termos intimidade com Deus, de saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta, de saber como nós devemos fazer, sabe? É um conhecimento íntimo mesmo, de dizer assim, Ele é meu amigo. Por que Ele é seu amigo? Porque eu conheço Ele, sabe? Eu sei como Ele é, Ele me conhece também. Essa intimidade, esse conhecimento tem que levar à intimidade, e é um crescimento contínuo, constante. Crescer no conhecimento de Deus, andar face a face com Deus, é ser amigo de Deus, sabe? É desfrutar disso. Não é só ter o conhecimento para dizer, eu sei. E a gente sabe que o conhecimento muitas vezes traz responsabilidades e cansaço. Porém, intimidade não. Intimidade, quanto mais você é íntimo de uma pessoa, mais você gosta dela, mais você compartilha com ela e ela com você. Então esse é um outro objetivo. Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder,
segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Como é que o povo de Deus tem que ser? Ser fortalecido pelo poder, força e glória de Deus. Sabe, um dos grandes problemas da nossa vida é que não é saber o que fazer, sabe? Não é saber o que fazer, porque a gente sabe o que tem que fazer. Nós, como cristãos, sabemos o que temos que fazer, mas o grande problema é que a gente não sabe, a gente não consegue fazer o que é certo muitas vezes. Lembra lá daquele dilema de Paulo? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, sabe? Para você ter uma ideia, mesmo que a gente soubesse, tivesse todo esse conhecimento de Deus, mas se Deus dissesse assim, a vontade dele de uma forma bem clara para nós, e ele até diz em muitas ocasiões, nós, sem esse poder de Deus, como Paulo diz, olha, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a sua maravilhosa força da sua glória, sem esse poder de Deus, nós ficaríamos frustrados, porque nós não seríamos capazes de fazer, mesmo sabendo, sabe? Porque o que nos capacita a fazer a vontade de Deus, a cumprir, é essa força que vem dele. E o bom é que Deus, ele não só diz assim, vai lá e faz, mas ele nos capacita a fazer, ele nos dá força, condições para fazer. Ele não é aquele que diz assim, vai lá, se vira, não. Ele nos dá o poder, a força para a gente fazer, sabe? E quando a gente não faz, é porque nos falta poder. E como é que a gente consegue esse poder? É conhecendo a Deus, é se humilhando através da oração, é realmente buscando Deus em jejum, nos enfraquecendo diante de Deus para que Ele cresça, porque não tem outro meio, sabe? A gente realmente sabe muitas vezes o que fazer, mas a gente não faz porque falta poder em nós. E por isso que Paulo diz, para que a gente seja fortalecido segundo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória. E ele nos capacita. Acredite nisso para você viver. Outra coisa que ele diz é para que, com alegria, tenhais absoluta constância. Essa constância não é você simplesmente estar ali sentado como se fosse numa cadeira de balanço e esperar que Deus faça alguma coisa. Essa constância, eu acho que algumas versões vão dizer perseverança, é uma paciência em ação. Então não é uma paciência de você ficar lá sentado numa cadeira de balanço, esperando que Deus faça alguma coisa. E o que Deus vai fazer agora? Mas é um soldado no campo de batalha, permanecendo em combate, mesmo quando as circunstâncias não forem boas. Sabe? Em qualquer situação, é como um soldado está lá, permanece em combate, com a sua arma em punho, pronto para agir quando for necessário. Isso é ter constância. E é chovendo, é levando tiro contra ele, em qualquer circunstância. Nós precisamos, o povo de Deus precisa ter constância, ser constante, sabe? É realmente agir, correr, lutar. Ter ânimo firme, ele vai dizer também, firmeza de ânimo. Essa palavra, ela fala de longanimidade, de paciência com pessoas difíceis, sabe? É uma paciência com as circunstâncias, sabe? E de paciência com as pessoas. O povo de Deus precisa ter. A gente sabe que nem todos que estão à nossa volta são maduros, têm realmente uma vida cheia do poder de Deus. Isso dificulta um pouco aqueles que vivem. Então, mas o povo de Deus precisa ter essa absoluta constância e firmeza de ânimo, sabe? Esse ânimo firme, que é a longanimidade, ter paciência com as pessoas e a capacidade de perdoar, sabe? Em vez de revidar. Isso é longanimidade. Essa que o texto pede, sabe? Essa firmeza de ânimo. É abençoar em vez de amaldiçoar, sabe? É a decisão de acolher, de abraçar em vez de mandar embora. Não, sai logo daqui. É pagar o bem com o mal que fizeram, orar pelos inimigos. E tudo isso com alegria, né? Essa alegria não é uma alegria
que nós produzimos. Eu decidi ficar alegre aqui com isso. Não, uma alegria que Deus nos dá, sabe? É o fruto do Espírito. Porque, irmãos, a gente sabe que, na maioria das vezes, por conta das circunstâncias e dificuldades, nós fazemos é chorar, nos desesperar, nos angustiar. Então, não é uma alegria que a gente produz. A alegria que a gente pode produzir é passageira, porém a de Deus é verdadeira, é real, é eterna, é poderosa. Então é com alegria que Deus nos dá, de fazer como Paulo e Silas cantar na prisão, de Jó saber que ele confia no Deus dele. E por último, verso 12, diz lá, dando graças ao Deus Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. É ser agradecido ao Pai pela salvação, ser agradecido a Deus por tudo, né? Então, é assim que o povo de Deus tem que ser. Lá no final, o versículo 12 fecha com chave de ouro na questão do agradecimento. Então, que irmãos possa ter contribuído com vocês, que Deus possa abençoar os irmãos. Foi bem rápido aqui, é uma folhinha frente e verso que eu preparei. A gente poderia falar muito mais sobre isso, mas que os irmãos possam refletir, tá bom? Estejam em contínua oração, eu sei que vocês estão pelas nossas vidas aqui em Carnaubal, por todo esse cenário. E quando tudo isso acabar, se Deus quiser, vamos estar nos vendo, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus pela abençoada palavra, missionário Tiago, né? Deus abençoe cada vez mais sua vida e seu ministério. E com a bênção apostólica, a nossa divisa, estaremos encerrando mais um culto matinal para a glória de Deus, né? Na manhã desse domingo, tá bom? Oremos. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo aqui reunido e em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, meus amados? Deus abençoe a todos, né? Que o Senhor conceda um excelente domingo aí, abençoado, né? Teremos agora em seguida a nossa escola bíblica e online, e à noite, né, possamos estar novamente juntos, né, reunidos em família, para estarmos prestando mais um culto abençoado ao nosso Deus. Deus abençoe a todos nós.